Olá e sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Alice, estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje, continuando a série Corpo Estranho, vamos com uma animação da Netflix, que lançou faz 2 meses. Eu tô falando de Guerreiras do K-Pop, ou K-Pop Demon Hunters, uma animação de parceria da Sony Animations com a Netflix, que dessa vez a Netflix acertou. Bom, gente, Guerreiras do K-Pop é dirigido por Meg Kang, que fez alguns storyboards para Trolls e O Sem Florestas, e uma pancada de animação que você conhece também. E também ela faz parceria na direção com Chris Abrahams, que dirigiu o Jin e o Dragão Gentil na Netflix também. E aqui a gente tem a composição do brasileiro Marcelo Zarvon. Gente, aqui em Guerreiros do K-Pop a gente acompanha o grupo feminino Huntrix. Estão conciliando a vida nos holofotes e a vida como caçadoras de demônio. Só que essa vida começa a ficar mais complicada quando uma boy band aparece e promete complicar a vida dessas meninas e muito. Eu fui assistir Guerreiras do K-Pop como quem não quer nada, porque assim, eu já tinha ouvido muita gente falar muito bem e ela já tinha me chamado a atenção porque eu também escuto muito K-Pop, vira e mexe, né? Escuto Blackpink, escuto Stray Kids, algumas bandas bem grandes, né? Alguns grupos bem grandes. E assim, eu já acompanho K-Pop há alguns anos e eu protelei pra fazer isso porque, enfim, como eu falei, eu tô protelando pra fazer tanta coisa. E aí eu fui assistir e me chamou muita atenção porque Guerreiras do K-Pop, ele traz um respiro muito grande nessa história das animações da Netflix, porque a Netflix é muito 880. Ou ela traz coisas muito boas, ou ela traz coisa muito ruim. E aqui, Guerreiras do K-Pop, é aquilo que dá pra ver que teve um esmero pra fazer. A Sony Animations, ela vem trazendo animações muito boas também, como os Homem-Aranhas do Aranhaverso, né? Como o Hotel Transilvânia, e aqui de volta mais uma animação boa. A gente vê uma trama bem interessante, porque aqui a gente nota temas como a relação dos idols com os fãs, a relação privada da vida deles e como isso pode, as pessoas, né, os fãs também podem interferir com isso. O como às vezes tem grupos antigos que quando lançam grupos mais novos, às vezes tiram o foco desses grupos e às vezes eles podem ir desaparecendo. Mas além disso, eu acho que ele conseguiu misturar muito bem a cultura coreana, formas, objetos, enfim, eles conseguiram fazer tudo isso, trazer essa febre mundial que se tornou o K-pop, com músicas aqui que são músicas muito boas, são músicas chicletes que grudam na sua cabeça, não só das Huntrix, mas também dos Sadia Boys. Os Sadia Boys são o boy group que tá aqui, né? Que, assim, são músicas muito interessantes, muito grudentas, muito chicletes, músicas que você escuta, que são muito boas. Sim, eu ouvi tanto em português quanto em inglês. Eu acho que foi mais assertivo em inglês, talvez me chame mais atenção, porque em inglês mistura um pouco de coreano com inglês. Então, como a gente já tá acostumado quem escuta K-pop, que é coreano misturado com inglês, então talvez gere um pouquinho mais de familiaridade, mas a maioria das músicas aqui em português são muito boas e muito interessantes. Eu acho que essa animação ela consegue conciliar não só as crianças pequenas, que às vezes nem sabem o que é K-pop, mas também o jovem, o adolescente que já curte K-pop, que já tá nesse mundo dos idols, das grandes personalidades, né? Que a gente tem aí grupos muito grandes que às vezes você nem percebe, mas tá ouvindo as músicas deles, né? Como o BTS, como o próprio Blackpink. Aqui o Twice, que é muito cotado também, que teve algumas referências das meninas, né? Que foram tiradas do próprio Twice. Então, assim, tudo é muito interessante nessa animação. Os enquadramentos, a própria animação é muito bem feita, misturas de muitas coisas que tem na própria Sony Pictures. A gente pode ver um pouquinho dos traços, né, das animações, dos formatos dos personagens em Hotel Transilvânia.
Óbvio que eles não trouxeram tanto do Homem-Aranha no Aranhaverso, porque o Homem-Aranha no Aranhaverso foi tão diferente, que misturou coisas tão assim, que seria difícil talvez trazer pra isso aqui, né, pra deixar clean. Mas aqui eles conseguiram misturar muito bem uma história de ação envolvendo guerreiras, envolvendo essas meninas que caçam esses demônios, como também a música. Me lembrou um pouco de Juniper Lee, né, que tinha né, essa coisa da menina que lutava também com os demônios e que tinha que conciliar com a vida particular dela também. Então eu acho que a Netflix, ela conseguiu acertar muito bem nessa animação. A gente tem efeitos belíssimos, principalmente no último show do Sadia Boys, quando eles estão lá indo fazer aquele último show para poder sugar as almas do resto do pessoal, dos fãs, né? Então, muito bonito, visualmente interessante, as espadas, as armas das meninas também, as armas meio neon. Essa animação ela é muito boa. Eu acho que eu tinha visto até uma pessoa falando que não curtia muito K-pop e que não gostava muito de animação e foi assistir isso aqui e gostou. Então eu acho que se você dá uma oportunidade, mesmo que você tenha algum preconceito com K-pop, você pode se divertir muito aqui nessa animação. Sem contar as maravilhosas dublagens brasileiras. Eu vou só citar alguns aqui, mas todos os dubladores aqui foram impecáveis. Aqui a gente teve a Rumi sendo dublada pela Ana Lu Pimenta. Ana Lu Pimenta, que fez um excelente trabalho aqui, a voz da Rumi é excelente. Ela faz tanto a dublagem convencional, como também a parte cantada em português da Rumi. A Zoe, ela também foi dublada pela Thaís Feijó. A gente teve a Mira, que foi dublada pela Vicky Brown. O Dinu, que foi dublado pelo Tadeu Matos. Erbi, do Sadia Boys agora, que foi dublado pelo Felipe Drummond. O Romance, que foi dublado pelo João Capelli. O Mystery, que foi dublado pelo Eduardo Drummond. Que assim, eu sabia que eu tinha escutado de algum lugar, é porque ele dubla o Timo no. E o Baby, que é dublado pelo Marais M. Enfim, gente, dublagens maravilhosas. A dublagem brasileira é muito boa. E é muito bom ver que a Netflix ainda... Porque assim, se dependendo da Netflix, ela já tinha botado tudo em ar. Não querendo falar nada, porque eu também, né? Tá bom, mas é muito bom ver essas dublagens, é muito bom ver essas pessoas por trás, que são pessoas muito competentes. E assim, mais uma coisa que eu tenho pra falar aqui, é que eu vejo que Huntrix, principalmente as meninas, elas tiveram muito dessa coisa da inspiração vinda de outros grupos que também já existem, desses grupos de animação, né? A gente tem o próprio KDA, do League of Legends, que é muito popular. E assim, eu espero que tenham outros filmes, ou sei lá, né? Tem muita gente que já quer que tenha show delas e tal. Mas eu acho que vale muito a pena e é muito bom, gente. Essa animação é realmente excelente. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo. Provavelmente aqui vai ter algumas recomendações de vídeos para uma recomendação personalizada para você de alguns dos vídeos do canal. E aqui vai ter uma playlistzinha bonitinha do Corpo Estranho para você conferir os outros que tiveram aqui. Bem, gente, é isso. Nos vemos depois para mais músicas, vídeos, K-pops. Até mais!